E aí, galerinha, vocês estão bem? Bom dia, 28 de novembro. Tem mais uma aulinha para vocês aí. Aula de hoje, ponteiros e alocação de número. Nossa, agora começa a ficar interessante. Não quer pular pela setinha. Então vamos pular. Vamos lá, o que é? Um ponteiro é uma variável que armazena o endereço de memória de outra variável, ou seja, ele é um tipo especial de dados cuja a entrada é única e exclusivamente o endereço de outras variáveis. Tá? Ao invés de guardar o valor como uma variável normal, o ponteiro guarda o local de memória onde esse valor está armazenado. Então a sintaxe vai ser o tipo, o asterístico, e aqui PTR é o nome que a gente dá, geralmente você pode botar qualquer um. O asterístico, na verdade, você lê ele como conteúdo apontado por. Tá? O endereço de memória, o ponteiro recebe o endereço, né? Esse aqui, um é comercial, é o operador de endereço, né? A gente lê como endereço D, da variável que você declarou ali. Por exemplo, aqui, ó, um 10, num PTR, que é o ponteiro para número, recebe o enum. Se é alt número, ponteiro para número, número.ptr. Tá? Vamos lá. O número vai sair 10, o ponteiro para o número vai sair aqui. Isso aqui significa 0x, significa que isso aqui que vem após é um valor hexadecimal, que é o valor lá da posição de memória da variável número. Então vamos lá. Aqui para vocês verem um negócio mais didático, né? Eu ia fazer no Excel, mas como já tem aqui, vou usar por aqui mesmo. Imagina que isso aqui literalmente são os blocos de memória que você tem no seu computador. Tá? E aqui é o que poderia ter aqui dentro já de valor, né? Geralmente é um lixo. No caso só do 00, que a gente só atribuiu esses aqui. Então vamos lá. Se eu faço um int num recebe 0, a variávelzinha que a gente chama de num, o computador entende como esse endereço de memória aqui, lá por baixo, né? Recebe 0, um endereço valor, beleza. Num D5, aqui o endereço, recebe 5, valor, beleza. Então, quando eu faço num PTR, né, o conteúdo apontado por num PTR recebe endereço de num A, o que acontece? Esse aqui é o endereço do ponteiro, né? Beleza, da nossa variável ponteiro. E o valor dela agora não é mais um valor inteiro ou alguma coisa. O valor dela é o endereço de quem você está apontando. Se eu estou apontando para A, né? Aqui na verdade está errado, né? Porque tinha que estar apontando para o 001, que é o A. Mas não tem problema não. Entendo isso aqui como 001. Então ela está apontando para cá. Então toda vez que eu modificar um valor a partir do operador conteúdo apontado por, eu não vou modificar nada aqui dentro do valor do meu ponteiro. Eu vou modificar diretamente a posição de memória, né, que eu estava apontando. Beleza? Por que usar? Eficiência. Em vez de copiar grandes quantidades de dados, passamos apenas o endereço, o que economiza memória e tempo de execução. Por exemplo, se eu passar ali. Porque às vezes, aqui quando a gente está passando só variáveis simples, não vai fazer tanta diferença. Né? Claro que dependendo, pode até fazer. Mas quando você estiver passando alguma variável num tipo de dado que você criou, tem muita coisa lá dentro, né? Então pode ocupar espaço de memória aí e afetar também seu tempo de execução. Beleza? Manipular a memória dinâmica. Contextos são essenciais para trabalhar com alocação dinâmica de memória. Fato. E o acesso direto, né? Permite modificar variáveis de fora da função sem precisar retornar valores. Então, o C++, por exemplo, o Python, ele retorna mais de um valor, né? Aquelas tuplas dele lá. Mas não faz isso. Só pode retornar um valor. Então, quando você tem que modificar ou retornar mais de um valor, o que você faz? Você usa ali a partir da referência de ponteiros, né? Para você trocar, como a gente tinha visto aqui, diretamente o valor que está no endereço da memória. Então, a gente não está mais preso a, tipo assim, pô, a variável está fora do escopo da minha função ali. O que eu faço? Você passa como um ponteiro. Então vamos lá, ponteiros e funções. Quando passamos uma variável com argumentos de uma função, acontece algo chamado passagem por valor, que é aquilo que eu já tinha comentado com vocês lá atrás. Na passagem por valor, um clone da variável original é criado dentro do escopo da função e usado nas operações dela, ou seja, mais uma variável é criada ali no stack, né, dessa forma aqui,
Então você está alocando mais espaço de memória. Então, aqui está o exemplo, né? Saída será 5 porque a cópia foi alterada, mas não a original. Então, aqui, em tese, aqui a gente fez ele virar 6, mas aqui ele vai continuar saindo 5, porque ele só virou 6 dentro da função. Então, vamos lá. Porém, quando passamos um ponteiro como parâmetro, acontece a passagem por referência. Na passagem por referência, a função tem acesso ao endereço da variável. Logo, tem acesso direto ao valor dela. Então, ó, int, agora vocês veem que aqui a gente está passando como um ponteiro, já mudou a sintaxe. Quando vocês forem passar como ponteiro, é int asterisco, ou float asterisco, ou o que for asterisco, e o nome da variável que você está dando para dentro da sua função aqui. Tá? Dereferencia, ou seja, acessa o valor do endereço e incrementa. Porque aqui a referência que ele tem é o ponteiro, né? Ele vai desreferenciar a variável de ponteiro e está referenciando essa variável que a gente está passando, né? No caso aqui foi o número 5. E quando vocês passarem para um ponteiro, lembra que vocês têm que passar o endereço. Então, da mesma forma que aqui vocês estavam fazendo recebe endereço de número A, aqui vocês vão passar o endereço de número, beleza? E aqui vai mudar. Isso aqui é precedência, tá? Porque mais para frente, eu não sei se aqui tem, mas deixa eu ver se aqui tem. Não. Ponteiro você pode mexer de várias formas, né? Isso aqui, em tese, não é aritmética de ponteiro, mas eu posso dar um exemplo para vocês depois. Mas isso aqui você está fazendo basicamente precedência mesmo, né? Porque se você botar só isso aqui, nesse caso sempre pode ser que funcione. Mas idealmente coloca o parênteses, porque ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai pegar o que x aponta e depois fazer o mais mais. Se você colocasse aqui fora, por exemplo, já era outra coisa. Mas enfim, não é o caso. Então vamos lá. Ah, não, tá aqui. Pô, tá falando certo, foi mal, viajei, galera. Aritméticas com ponteiros. Como ponteiros armazenam o endereço de memória, podemos fazer operações aritméticas com eles, movendo-se para frente ou para trás em blocos de memória. Ao incrementar ou decrementar um ponteiro, ele se move para o próximo ou anterior bloco de memória, considerando o tamanho do tipo de dado que ele aponta. Ponteiros sabem o tamanho dos tipos de dados que apontam. Por exemplo, se o PTR for um ponteiro para o SHA, que é um byte, ao fazer PTR++, ele avança um byte na memória. Vocês vão ver muito isso em vetor. Né? Então, vamos lá. Char, né? x0000, int PTR, int ponteiro, x0000. Então, char1, char2, char3, char4, char5, tá? Perdão, olha. PTR1, PTR2, PTR3. Isso aqui é só para vocês verem que aqui ele está pulando de 1 em 1. Como o ponteiro ele tem um ponteiro, não, desculpa, como inteiro tem 4 bytes, aqui ele vai pular de 4 em 4. Então vocês têm que lembrar disso. Toda vez que for fazer aritmética de ponteiro, você não está pulando necessariamente uma posição de memória igual que é aqui. Aqui é porque o char tem um byte. Mas se for inteiro, você vai estar pulando 4. Se for um float, você vai estar pulando 4. Se for um double, você vai estar pulando 8. Então tem que ter isso em mente aí. E a sintaxe eu mostro melhor para vocês depois. A alocação dinâmica permite que você reserve memória durante a execução do programa, ou seja, aloca memória em tempo de execução, diretamente da memória estática, diferentemente da memória estática que é definida no tempo de compilação. Para alocar, utilizamos a palavra-chave new. Para liberar a memória alocada, utilizamos a palavra-chave delete. Ou seja, o que é isso aqui? Tempo de compilação é basicamente aquilo que a gente já vinha fazendo. Você vai definir um tamanho, isso é muito usado para vetor, né? Você define um tamanho, só que se você for pegar um tamanho dado pelo usuário, o que vocês fazem geralmente, quem fez o algoritmo Zoom aí? Vai declarar um vetor, um tamanho, fazer um define lá para o tamanho máximo dele. E aí você fica recebendo os inputs do usuário até o momento que ele para. Beleza, aquele resto lá ficou alocado, às vezes você nem vai usar. A alocação dinâmica não. Você pega o tamanho pelo input do usuário, ali do seu vetor, por exemplo, e você aloca dado aquele tamanho na memória RIP, né, que é a memória volátil no caso. Beleza?
E com isso você tem uma alocação dinâmica, você consegue fazer essas alocações em tempo de execução, né? Que é o usuário te dando input e você trabalhando aquele input ali para armazenar dado o tamanho do seu vetor que ele inseriu. Sempre que colocamos memória dinamicamente, devemos usar delete para liberar a memória quando não for mais necessário. Se não fizermos isso, ocorre o vazamento de memória, onde a memória permanece ocupada mesmo que não esteja sendo usada. Vazamentos de memória podem gerar problemas graves. Sistemas embarcados podem até causar danos em hardware. Por que isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando você está fazendo um programinha simples aí, tipo, que a gente vai dar de exemplo aqui, isso não vai fazer diferença nenhuma, a realidade é essa. Porque quando chega no final do programa, né, do escopo do seu programa, ele vai desalocar tudo. O próprio sistema operacional vai desalocar o que não estiver sendo usado. Então, mas vamos dizer que você tem ali uma função que, seja lá por qual motivo for, ela fica alocando vetores ou variáveis dinamicamente. Beleza? Se você for fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, sem desalocar o que você não está mais usando, concorda comigo que uma hora isso aí vai dar overflow. Isso aí é lógica simples, até. Então, por isso que você tem que desalocar. Então, assim, tem que sempre haver um equilíbrio entre o new e o delete, dado aí o que o programa está exigindo, né? Um exemplinho aqui, ó. Int ponteiro recebe um int, aloca dinamicamente memória para um int. Que ponteiro aponta, né? Ou seja, o conteúdo apontado por ponteiro recebe 10 e armazena o valor na memória alocada. Se out ponteiro em DL, delete ponteiro libera a memória alocada. Show? Isso aqui é uma parada que vocês têm que ter em mente e é o seguinte, você não precisa alocar só vetor dinamicamente, eu posso alocar só a variável, entendeu? Porque às vezes se o cliente fizer isso, eu tenho que alocar uma variável x, se o cliente fizer aquilo, eu tenho que alocar uma variável y. Então eu não quero alocar as duas primeiro, porque eu não sei qual que ele vai usar. Então você faz lá a condição if, papapá, o ponteiro recebe o int, você que recebe aquilo. Entendeu? Só que vocês têm que lembrar o seguinte, é que vocês nunca mais vão chamar pelo nome da variável, vocês vão chamar pelo conteúdo apontado por, ou seja, pelo ponteiro. Tá? Isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado, porque se em algum momento vocês desreferenciarem isso aqui, se vocês deletarem essa posição de memória aqui que foi alocada dinamicamente, e você precisar usar isso aqui depois, isso aqui se perdeu. Você não vai ter mais acesso. Vai ter que criar outro ponteiro, você não consegue voltar porque você não sabe onde está. Entendeu? E nesse meio tempo aí, dependendo do que você fizer, às vezes uma outra operação aí que o sistema operacional está fazendo no teu computador já alocou até aquele espaço de memória para outra coisa. Então, você tem que ficar ligado nisso. E aqui é agrupamento de dados. Então vamos lá para o código. Deixa eu ver o que está aberto no meu VS Code aqui. Então, eu vou deixar aberto de ontem. Beleza. Só que aqui não tem aula 6, né? Então eu vou botar aqui para nós a aula 6. Make dia, aula 6, receber aula 6. Vou dar um clear aqui só para ficar bonitinho. Touch main.cpp. Tem que botar um read, né? .cmd. Beleza. Tá lá. Então vamos lá. Vamos ver sempre, include aí o string, int main, return 0. Show de bola. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho das coisas para vocês verem melhor aí, né? Perfeito, então, vamos lá. Exemplos básicos que já tinha dado ali, né? Vou botar a declaração de ponteiro, inicialização. Int, ptr1, né? Só. Beleza? Ou float, ptr2, só. O que acontece aqui? Aqui tem alguma coisa aqui dentro que você não sabe o que é que ele está apontando. Se você mexer com isso aqui direto, ele pode estar apontando para alguma coisa que o seu sistema operacional está usando e você, perdão da palavra, cagar algum processo aí que o seu computador está executando. Então, o que acontece? Quando você não vai declarar, não vai usar ele agora, mas você sabe que você vai precisar dele em algum momento, você faz o quê?
você faz, por exemplo, int ptr3 recebe, aqui eu não sei se ele faz no pointer, né? No pointer. Só que você está fazendo o quê? Eu declarei que o valor que está nessa variável aqui é um ponteiro nulo. Tipo, ele não vai ter nada, vai estar zero lá. A mesma coisa que você vier aqui, por exemplo, fazer zero. Você mais vai entender. Tá? Então, se vocês não forem usar, mas vocês sabem que em algum momento vocês vão precisar, vocês já entenderam aí que declara como nulo. Beleza? Outra coisa importante. Declaração normal, né? Vou fazer aqui um int x recebe 5. E aqui eu vou fazer. Aqui não poderia ser. Vamos botar um float aqui para seguir o tipo de dado ali. Lembrando que ele tem que seguir o tipo de dado, tá? Fica aí a dica aí. Esses 5 pontos. O que isso aqui faz? Isso aí é a pergunta que vocês vão responder enquanto vocês estiverem assistindo a aula. Beleza? Na verdade, quando eu der a saída, vocês vão ver, mas enfim. Fica aí de curiosidade. Então, eu vou passar aí X. Beleza? Daqui para baixo, toda vez que eu quiser mexer com a variável, eu boto ptr4. Conteúdo apontado por ptr4 recebe 5. Aqui já tem 5, né? Recebe 10. Manteiga, tá bom. Beleza? Então aqui eu estou alterando o valor da variável x a partir do ponteiro ptr4. Tá? Não vou printar todos para vocês não, mas daqui a pouco eu vou printar uns aí para vocês verem direitinho. Inclusive eu posso até botar aqui no alt. Endereço de ptr1. O endereço de ptr1. Escrever end lá. Beleza? Então Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Agora eu vou dar valor de ptr1. Vamos ver o que tem lá dentro, para onde que ele está apontando. E vamos ver também o que ele está dando aí, se a gente mandar o conteúdo dele. E aqui no caso do conteúdo vai ser o que ele está apontando, né? Conteúdo apontado por. Não vou fazer para PTR2, porque aqui vai ser a mesma coisa, sendo que o PTR2 está só com a mesma declaração. Tá? Aqui, vou botar std cout. Mesmo rolê, endereço de ptr3, que está ali como pointer, né? O endereço de ptr3, std de lá. Do mesmo jeito, eu vou vir aqui em cima, vou copiar e vou colar 3 vezes já de uma vez. Esse aqui é o valor de ptr3. Já tinha aqui. E aqui o conteúdo. Tá. Agora eu vou usar o exemplo do ptr4, porque ele está ali sendo acessado, ele está referenciando outra variável, né? Então vai ser mais didático também vocês verem. Beleza? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, embaixo eu vou dar, vou dar um Ctrl V, que aí eu tiro só essa linha aqui, boto aqui endereço de x, tá? E valor de x. Show? Agora para ficar bonitinho, para separar melhor, porque vai tudo separar por uma linha só, eu vou fazer isso aqui. Ué, por que não está tudo indentado direitinho, gente? Enfim, né? Vou botar um separadorzinho aqui. Pronto, né? Ctrl C, Ctrl V.
Eu já vou deixar aqui embaixo também, porque por que que ele fez isso dessa forma, né? Pronto. Então vamos executar isso aqui, só para a gente ver de uma vez. Olha lá, ó. Endereço de PTR1. Então, gente, o que que ele postou aqui? Ué, não entendi por que que ele postou essa parte aqui, não. Vou pausar aqui rapidinho, só vou ver por que que ele deu esse erro aqui e volto, só para não ficar gastando tempo de vocês. Belezinha, galera. Ponto seguinte, não dá para imprimir o valor dele se ele for no pointer, não. Não é que não dá, né? Por algum motivo aqui no meu sistema quebrou o programa. Tente um de vocês aí, ver se vai quebrar também. Se não quebrar, melhor ainda. Mas show, então vamos lá. Endereço PTR1. Esse dele aqui, ó. Valor de PTR1. O valor de PTR1, a gente não sabe. É qualquer coisa que estava aí dentro, né? É o que ele estava apontando. E o conteúdo de PTR1 é zero. O motivo ele já colocou zero ali para não ter muito problema. Agora não me pergunte por que aqui embaixo não foi e aqui em cima foi. Eu acho que é por causa do num pointer, tá? Eita, perdão, chutei a mesa. Acho que se eu tivesse deixado zero, isso não ia fazer diferença. Eu ia ter imprimido. Impresso junto, desculpa. Mas beleza, então vamos lá. Endereço de PT4, PTR, né? Deixa eu ver aqui que PRT era para ser PTR. Aqui, o valor de PTR4, que é o que ele está apontando. É esse endereço aqui, que termina em 10C. O conteúdo de PTR4 é 51, por quê? Porque a gente já tinha mudado aqui, né? Aqui era 5 e aqui a gente já tinha mudado para 51. O endereço de X, olha lá, é o mesmo endereço do valor de PTR, de PTR4. E o valor de X agora é 51. Vocês podem ver que a gente mudou, né? Se eu quisesse só pegar para vocês verem, fazer isso aqui, ó, antes da mudança aqui, ó, e agora executar, vocês vão ver que vai mudar. Aqui em cima, em algum lugar, ele era para estar aqui embaixo, né? Sinceramente, não sei o que está acontecendo. Por que está quebrando tanto assim? Ah, é porque está lá em cima, né? Ah, tá. Desculpa, tá aqui, ó. O valor de 5, de x 5, e aqui mudou para 51. Beleza? Basicamente de ponteiros, 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 que vocês precisam saber isso aqui. Porque a gente também tem ponteiro duplo, triplo, quádruplo, mas não tem necessidade de passar tanto assim, né? Ó, PTR, duplo, quem que tem um int aí como ponteiro? É, tá, vamos fazer separado então. Int num, tá? Beleza? Int num recebe 5. Int ponteiro PTR num recebe e num, né? Endereço de número. E o int PTR duplo para num recebe, né, um endereço de PTR num. Porque o ponteiro tem que armazenar endereço, lembra? Ele não pode armazenar outra coisa. Então, ó, std cout. Eu vou deixar para mostrar a alocação do número de ponteiro na próxima aula, porque lá como é agrupamento de dados, vai mexer com vetores. Então, muito provavelmente vai estar... Eita, apareceu no cadê todo aqui, foi mal. Eu arrumei aqui, gente. Ah, é pra cá, porque eu tô olhando ao contrário. Eita, enfim. Aí, o que acontece? Lá eu deixo para mostrar a alocação de memória para vetores. Só vai mudar a sintaxe, na verdade. E a forma de deletar. Mas aqui eu vou mostrar só para variável mesmo.
Na próxima aula faz mais sentido eu mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Vou printar aqui num valor de num é num, tá? Aí agora aqui, vou dar um contrabarra T para fazer uma tabulação, endereço de num. E eu quero o endereço de num, tá? E aqui eu vou botar onde é. Show. Errado aqui isso aqui. Pronto. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Por quê? Porque aqui eu quero o valor de PTR mínimo, tá? Então eu quero PTR, né? E agora o endereço de PTR1. Endereço de PTR1. Ah, só que aqui no caso eu tenho que botar o conteúdo também, né? Ele já está apontando ali para alguém. Então, o conteúdo de PTR1, que aqui a gente já sabe que é o que PTR1 aponta, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui que é mais fácil, vou dar um Ctrl V para cá. Fazer agora a mesma coisa. PTR deu num, é um ponteiro duplo, um número, endereço de PTR deu num e o conteúdo de PTR deu num. Show? Então, beleza. Vamos lá printar isso aqui para ver. No caso, eu vou comentar esse resto aqui para cima, só para não ficar aquele negócio chato aparecendo aí para tudo. Então, vamos ver. Então, não ficou muito legal. Vou rodar por aqui pelo console, que fica melhor para vocês verem. Eu já buildei, né? Então é só dar uma barra mesmo. Olha lá. Valor de num, 5. Endereço de num, isso aqui. Valor de PTR é o endereço de num. É o mesmo num. Aqui, mesmo endereço. Endereço de PTR, não dei espaço aqui, né, galera? Perdão. Era para dar outra tabulação. Pô, eu vou fazer isso aqui que vai ficar mais bonito. Eu não gosto de coisa mal feita, não. Então, quem tiver aí indo por mim já sabe. Mais, 1.cpp, traço log, clear, ponto barra main, executa. Ah lá. Aqui a tabulação ficou menor, né? Engraçado. Então, 5. Aqui já mudou até o endereço, vocês podem ver, porque cada execução vai alocar em um lugar diferente, né? O valor de PTR num é o endereço de x, de num. O endereço de PTR num é o endereço dele mesmo. E o conteúdo de PTR num é 5. Tá? Aqui é o seguinte, valor de PTR num, de ponteiro duplo para num, é o endereço de PTR num. O endereço de PTR duplo num é dele mesmo. E o conteúdo de PTR de null é o quê? No final das contas. É a mesma coisa que o endereço de num. Porque é ele que a gente está referenciando. Ah, mas e se eu quiser mudar o valor a partir dele? Não tem problema. O que acontece? Você lembra que esse aqui está apontando para esse, que aponta para esse? E é por isso que tem isso aqui. Ó. Porque se eu botar um asterisco só igual que eu botei aqui, é o conteúdo apontado por ele. Ele está apontando para cá, correto? Você pode ver que é o mesmo endereço de PTR1. Ele está apontando para PTR1. Se eu quiser fazer ele apontar diretamente para num, o que eu tenho que fazer? Que aqui no caso vai ser o que você vai usar, né? Você não vai ficar mexendo no ponteiro nesse ponto aqui, porque senão não tem utilidade. Na verdade teria, mas não para isso.
Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ele não é um ponteiro duplo? Então ele tem que ser um ponteiro duplo aqui também. É conteúdo apontado pelo conteúdo apontado por TRD num. Entendeu? Então vamos voltar aqui, dar um G++, um clear e rodar de novo. Olha lá. Agora sim. 844, 844, 5, 150, que é o endereço dele. O valor dele é o endereço de PTR1, tá? Que é 144, 1848. Entendeu? Então, beleza. Tem o valor 5, o endereço dele. E aí aqui o valor de num é o endereço que eu estou referenciando, né? O endereço de PTR é o endereço dele. E o conteúdo é o conteúdo de quem eu estou referenciando. Então, o valor de PTRD num vai ser quem? Vai ser o endereço de PTR num, né? O endereço de PTRD num é o dele mesmo. E o conteúdo de PTRD num com os dois asteriscos aqui é o que ele está referenciando a partir da referência de PTR num, que é o valor de num, que é 5. Beleza? E aí você poderia, faz um ponteiro apontar para 300 ponteiros aí e vai brincando. Não vai fazer isso, você não vai usar tanto, né? Tanto que acho que o algoritmo 2 eles vão te mostrar só até o ponteiro de ponteiro, que é o que você precisa para fazer a alocação dinâmica de vetores, porque você vai ter um vetor de ponteiros, né? Basicamente. Mas você tem essa possibilidade aí. Se você achar uma funcionalidade para isso no seu código, você tem vontade para fazer. Ninguém, né? Cada um com suas resoluções de problema. Então, beleza. Aí, agora, só para terminar, né? Vou botar aqui a alocação dinâmica de variável. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer int. Aqui não precisa ser CPT, desculpa, CPTR, mas pode ser. Mas aqui, como a gente vai usar, eu vou chamar de num2. Recebe, já posso atribuir aqui também, 10. std cout. Sei lá, posso botar aqui. O que está dando de errado aqui? Affinity, asterisco. Sei lá, vou ver o que está dando de errado depois. Deixa eu só ver isso aqui primeiro. Endereço de num2. Endereço de num2. E o valor de num2, na verdade, conteúdo, né? Vai ser. E aqui vocês vão ter que fazer dessa forma, porque não tem outra variável, né? Você está chamando direto pela referência dele, tá? Mentira, não. O que rolou aqui? Valor do tipo int não pode ser usado para inicializar uma entidade do tipo int asterisco. Ah, tá. Faz muito sentido, na verdade. Não. Peraí, vou pausar aqui, desculpa. Era pra estar certo. Nem precisei, tá vendo? É, Pronto. Foi mal, galerinha. Porque a gente não costuma usar assim. Às vezes eu vou dar umas erradas básicas aí, mas volta rápido. O que acontece? A gente está trabalhando com alocação dinâmica de memória, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que alocar dinamicamente a memória, né? Então, int, o asterisco num 2, né? Que eu estava falando, tanto bati nessa tecla e na hora de fazer eu mesmo viajei, né?
Se ele só armazena um endereço, como é que eu estava querendo botar 10 lá dentro? Né? Eu não posso, tem que botar um endereço. Então, o newInt vai retornar, tá? Para essa variável de ponteiro um endereço que ele alocou lá na memória dinamicamente. Então, aqui vai ter esse endereço, aqui vai ter esse valor. Agora eu posso mexer no valor por aqui. E aqui embaixo, eu vou botar um delete num 2 para vocês verem o que vai rolar. Se eu printar aqui embaixo de novo a mesma coisa. Tá? Então vou rodar por aqui, que estava mais fácil, estava melhorzinho de ver, né? Aí vai printar aquilo tudo lá de novo. Nós vamos ver só o daqui, que é o importante. Endereço de num 2, pã. Beleza, tá aqui o endereço dele, né? Endereço de num 2 embaixo não alterou, porque o endereço, beleza. Porque a gente está printando o endereço de num 2. A gente não está printando o que ele está referenciando. Está printando o endereço de num 2, né? Então ele tem que estar aqui a mesma coisa, que isso aqui foi da variável estática do ponteiro que a gente alocou aqui no nosso programa, ou seja, em tempo de compilação. Isso aqui é o que a gente está alocando, né, no final das contas, né, aqui nem tanto, porque eu já estou passando aqui, mas no final das contas isso aqui é o que a gente está alocando dinamicamente. Então isso aqui vai mudar. Aqui ele está com 10 na primeira impressão. Só que depois que eu deletei, ó, ele perdeu a referência desse new int aqui, ou seja, desse endereço que ele passou para o nosso ponteiro. Olha o que tem lá dentro agora. Lixo de memória. Então é por isso que é perigoso você ficar mexendo com ponteiro sem você saber o que está fazendo. Tem coisas que não vai fazer muita diferença, mas tem coisas que podem até realmente dar algum problema aí no seu sistema operacional, no hardware, qualquer coisa. Você está mudando de fato ali algum procedimento que o seu computador está fazendo. Entendeu? Então 10 é aqui lixo de memória. Lixo de memória que a gente chama, não quer dizer que é lixo. Às vezes o teu sistema operacional aí está usando por outra coisa. E aquele valor ali está ali dentro, a gente só não sabe o que é. Beleza? Acabou que essa foi uma das aulinhas mais curtas, né? É, vou descomentar aqui porque vocês vão ter acesso a esse código também, que não está lá, mas vocês vão ter acesso. Show? Vou tirar isso aqui, que eu não gosto de coisa feita. Aqui. Então, beleza, galerinha. Acho que a aula de hoje de hoje, acho que essa aula é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, mais alguma coisa, só falar. Como vocês viram, eu criei essa pasta aqui que ainda não tinha lá, mas quando vocês tiverem acesso ao curso total, vai estar tudo lá. Show? Então aqui vocês viram, ó, declaração de conteúdo sem inicialização e o que pode acontecer, declaração com inicialização tanto com valor quanto com null pointer. Ah, aqui vocês viram as brincadeirinhas, né, de ver endereço, conteúdo, valor, para ver o que é igual ao que. Né? E eu recomendo que vocês passem um tempinho brincando com isso, porque no início pode ser um pouco complicado mesmo de você entender logo de cara só olhando. Né? Porque em algum momento, quando vocês chegarem ali em vetor, vocês vão fazer um aritmético de ponteiro que, porra, basicamente é isso aqui, vamos ver, PTR, sei lá das quantas, mais 2. Então, tipo, é bom que vocês saibam só olhando o que é o quê. O que eu digo assim, PTR mais 2, aqui eu estou mexendo na posição de PTR. Se PTR é um vetor que estava na posição 0, se eu faço mais 2, ele vai, né, para a terceira posição. Que é diferente de eu fazer isso aqui, ó. PTR mais 2, que aqui no caso eu estaria pegando a posição, terceira posição, e o que ela aponta. Entendeu? Então, assim, começa a complicar um cadinho a visualização quando você tem aritmética de ponteiro. Eu particularmente só uso aritmética de ponteiro. Eu não gosto de ficar usando índice de vetor, igual índice, notação de índice, igual que as pessoas geralmente fazem, não. Mas aí é de cada um. Você não é obrigado a fazer aritmética de ponteiro, não, mas você tem que aprender, porque pode ser que apareça aí em algum programa que você vai ver. Beleza? Eu acho que aqui a gente passou por tudo de ponteiro, assim, de forma básica, nesse início, é o que vocês vão usar mais isso aqui. Beleza? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, entrar em contato com a gente. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado da aula aí, apesar de eu ter pausado umas duas vezes. Eu peço desculpa pelos erros básicos, mas é que, tipo assim, infelizmente acontece às vezes, né? Não tem jeito. Tá bom? Então, valeu, galerinha. Tamo junto. É isso. Precisando, tamo aí.